Boa noite para você, nós estamos chegando com mais um TH Cidade, programa através do TH Mais SBT para 202 cidades da nossa área de cobertura, sempre recebendo um prefeito, uma prefeita, alguma autoridade para falar sobre a sua cidade, para falar sobre um problema que de repente assola mais de uma cidade, enfim, as regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo. Hoje é uma cidade que tem muito a ver com o turismo e pensa em prospecção em relação a isso. Essa cidade aqui, ó. Barbosa é uma cidade acolhedora de pouco mais de 7.400 habitantes que fica no noroeste paulista. Banhada pelo rio Tietê, é um município de interesse turístico. A prainha municipal atrai centenas de turistas todos os anos. A pesca esportiva também é um ponto forte do município e ajuda a movimentar a economia por aqui. Os restaurantes às margens da rodovia Assis Chateaubriand são uma atração à parte para os viajantes que passam pela cidade. Barbosa, que vive do turismo, nasceu com a chegada do pioneiro Joaquim Barbosa de Carvalho, que buscava terras para plantar café e outras culturas. Tanto que o município até hoje tem força econômica também baseada na agricultura e com as olarias espalhadas pela cidade. Eu amo Barbosa. Vou perguntar aqui para o prefeito, que está indo agora para o seu segundo mandato, é o Rodrigo Primo Antunes. Rodrigo, boa noite, prazer te receber aqui. Já nos falamos na Rádio Cultura, que também pertence ao Grupo Tati Comunicação, e agora a oportunidade na TV, né? Prazer te receber aqui no TH Mais Cidade. Boa noite, Serelepe, o prazer é nosso. É sempre muito bom falar da nossa região, sempre muito bom falar de Barbosa, é algo que me enche de muito orgulho, então agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós ouvimos ali e assistimos o Rodolfo Partini, nosso jornalista, a falar na população de Barbosa em mais ou menos 7 mil e poucos habitantes. E você me disse que diminuiu, essa é uma questão do censo. Por quê? O censo, desde 2000, ele vinha sendo por estimativa. E aí aconteceu com quase todos os municípios, é um questionamento aí de vários prefeitos, porque houve uma redução da população, né? Hoje a gente está em torno de 6 mil habitantes. Eu costumo dizer que 6 mil habitantes, mais ou menos. Tá, e com esses 6 mil habitantes, você fez um primeiro mandato, com certeza agradou. 69,59%. Deixou o Kleber com a bicicletaria dele lá, sem corrente, sem nada, 15,30 e o Dedinha só com 621 votos. Ou seja, uma reeleição para lá de louvável. Sim, a gente agradece muito a população, eu não me canso de agradecer toda a população de Barbosa que acreditou na nossa gestão. Foram aí quase 70% de aprovação, né? Então isso nos dá uma responsabilidade ainda maior neste segundo mandato, mas com a certeza de que trabalhamos e muito para que Barbosa evoluísse, para que a população de Barbosa encontrasse um caminho melhor para sobreviver, né? E a gente, agora no segundo mandato, a gente pretende entregar muito mais do que foi entregue. Barbosa, ela não é estância turística. Não, nós somos MIT ainda. MIT, município de interesse. Isso, interesse turístico. E estamos investindo no município para que a gente possa aí começar a pleitear a ser estância turística. Essa é uma das metas do segundo mandato. E justamente em meio a esse interesse da cidade, porque inclusive vem mais dinheiro, tem tudo a ver com tanta água que tem lá, acontece no momento essa questão do Rio Tietê. Não só em Barbosa, mas também em outras cidades aqui da nossa região, né? Estamos falando em Araçatuba, que inclusive também é prejudicado, essa água verde, esse lodo, a mortandade de peixes. Como que você, como a maior autoridade do município, vive esse problema? O problema foi muito sério, né? Hoje isso diminuiu muito, o nosso município, a nossa prainha. Já há uns 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, a água já tinha ficado um pouco mais clara, né? Mas nós nos reunimos, o prefeito de Zacarias, foi muito parceiro nessa luta, né? O Éder Paturi, a gente teve em São Paulo com o governador Tarcísio, porque a gente entendia que nós prefeitos tínhamos uma limitação, né? Um problema que não dá para falar que nós vamos resolver em curto prazo. Era algo de médio e longo prazo.
e aí somente o governo do estado que poderia apoiar isso. Marcamos uma reunião, Tarcísio prontamente nos atendeu e estivemos com ele, chamou toda a equipe da CETESB, chamou a nossa secretária também para poder falar sobre esse problema. Logo o Tarcísio já propôs aí a gente montar aí tipo uma câmara técnica, né, para poder falar sobre esses problemas do Rio Tietê. Tivemos uma reunião agora em Zacarias, tem mais ou menos uns 20 dias que nós estivemos em Zacarias, veio a equipe da Secretaria do Estado, a pedido do governador, do secretário de Agricultura, Guilherme Piai, e a gente já iniciou aí um trabalho. Então foi feito aí um cronograma, o que poderia ser feito a curto, médio e longo prazo. Então vamos começar aí esse trabalho para ver se nos anos seguintes a gente consegue evitar. Não é algo que dá para falar, o ano que vem não vamos ter esse problema. Infelizmente, corremos o risco de passar por essa triste situação que atrapalha o turismo, atrapalha os nossos pescadores. A minha esposa, nessa reunião que tivemos com o Tarcísio, levei um pedido para que a gente pudesse também fazer aí um aporte, um apoio também aos pescadores que, em plena Semana Santa, estava todo mundo com os peixes nos freezers, né? Então é uma situação triste. Vamos trabalhar para que isso não aconteça, né? Agora, são vários os fatores que causam todo esse problema. É uma questão das próprias algas, sim, é uma questão de poluição mesmo. O ser humano precisa aprender a cuidar daquilo que o mantém vivo, inclusive. E é o caso de algumas autoridades que não cuidam corretamente do seu esgoto. Você me dizia, olha, graças a Deus, não é o nosso caso. Esgoto 100% tratado? Nós não temos 100% do esgoto tratado. É algo que é um pouco difícil, né? Mas nós temos aí, chegamos a cerca de 90%. A legislação diz que 80% é obrigatório ser tratado, né? Uhum. E os municípios quase que todos ficam aí nessa média de 89%, 92% do esgoto tratado, né? E infelizmente temos municípios ainda no nosso interior que ainda lança aí 95% de esgoto não tratado. Me dá uma tristeza tão grande quando você vê pela TV, né? E aí é uma consequência de vários fatores. Aquela população em que a descarga ela é direta no rio, né? É impressionante, é uma cena impactante. Quer dizer, ó, nós estamos nos matando. É essa questão. Bom, você me dizia, quando nós conversamos lá na Rádio Cultura, de que essa questão do turismo, principalmente em se atender o turista, a você ter opções de restaurantes, um melhor atendimento, era um dos desafios da cidade de Barbosa. Isso tem caminhado, você tem visto progresso da sua cidade em relação a isso, ao acolhimento do turista? Sim, a gente tem avançado bastante, né? Hoje Barbosa consegue oferecer para o turista algumas opções que há 4, 5 anos atrás a gente não conseguia oferecer. Hoje a gente já vê pessoas de cidades vizinhas indo conhecer o nosso comércio, por exemplo, de comidas, né? Então, Barbosa tem avançado bastante nessa questão. A nossa prainha é uma das prainhas mais bonitas. Não é 100%. A gente tem muito o que fazer na nossa prainha. Os investimentos serão focados nessa questão, né? Eu costumo usar os 6 primeiros meses de governo, como fiz, né, há 4 anos atrás, e agora tenho feito a mesma coisa. Viajo muito, Brasília, São Paulo, e vou atrás de deputado, governador, secretários, ministros, porque eu desenho, nos 6 primeiros meses, eu desenho como vai ser a gestão. E aí o turismo está dentro desse foco nosso. Então, tanto através de capacitações para o comércio, capacitações de mão de obra, um investimento, estamos concluindo um projeto de investimento na nossa prainha, que vai somar aí cerca de 5 milhões de investimentos na prainha, isso para alavancar mesmo o turismo e projetar a gente para ser estância turística também. E que projeto que seria esse? Esse projeto está sendo feito pela nossa equipe de engenharia no município. O governo do estado deve lançar nos próximos meses um programa que é do FID, que é o Fundo de Investimento Difuso do governo, e esse ano há uma ideia de que os valores liberados possam chegar a esse valor. Esse ano nós conseguimos 1 milhão, que nós vamos fazer a ciclovia, que vai do trevo da nossa cidade até a entrada da prainha. Uma ciclovia moderna, iluminada, onde a população vai ter mais segurança para chegar até a prainha. E agora a gente entra com esse projeto no governo do estado para pleitear esses 5 milhões
para que a gente possa realmente transformar a Prainha de Barbosa. Quanto que é o seu orçamento anual? 29 milhões, mais ou menos. Então você está falando aí de um investimento de 5, 6 milhões, 30% mais ou quase menos. que mais do ou seu menos. orçamento que impacta. Para esse seu segundo mandato, você fala que desenha um mandato nos primeiros 6 meses. Mas eu acredito que você já vem, de uma certa forma, desenhando há 4 anos. Sim. O que é que ficou do primeiro mandato que você falou, olha, não deu para fazer, não foi possível fazer, mas do segundo não escapa? Ó, a Prainha é uma questão, né? O investimento, a gente melhorou muito a estrutura da cidade, né? Uma praça totalmente remodelada, a gente inaugura agora os quiosques da Prainha. Eu costumo dizer que é difícil encontrar uma praça tão bem estruturada, com acessibilidade, com uma estrutura para o comércio como nós vamos entregar agora para a população de Barbosa esses quiosques. Então a gente estruturou. Mas a Prainha ficou faltando investimentos, né? Que aí a gente já começou agora o segundo mandato com essa ciclovia, buscando os recursos, projetos ficando pronto. É necessário uma barreira de contenção dessas águas, porque Barbosa, além de sofrer nesse período com a água verde, a gente tem a questão de que essas águas encostam na nossa areia. Então isso prejudica muito. Então é algo que ficou a desejar. Se a gente falar também o emprego é algo que me incomoda bastante. Né? Um município pequeno tem essa dificuldade de fazer com que a empresa venha para o município. Mas ainda assim, construímos barracões e tenho buscado parcerias nas cidades vizinhas para poder levar o emprego. Mas são duas coisas que me incomodam bastante. O emprego e a questão do turismo, que na verdade um está ligado ao outro, né? Exatamente, um está ligado ao outro. Estava você falando e eu pensando aqui, né? Você dando esse aumento aí ao turismo, essa visibilidade, todas essas condições, a tendência é que, inclusive, os trabalhadores passem a viver do turismo dentro da própria cidade. É assim em Bonito, é assim em todos os lugares aí. Nós vamos fazer aqui uma pausa com o nosso TH Mais Cidade. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já nós voltamos aqui com o prefeito de Barbosa, o Rodrigo Primo Antunes. Eu volto já já. Nós estamos de volta com o Rodrigo Primo Antunes, que é o prefeito da cidade de Barbosa, vizinha ali de Penápolis, né? Região ali de Havaiandava também e tudo mais. É o nosso interior, o nosso noroeste presente aqui no TH Mais SBT. Você também pode nos acessar. Acabou a entrevista, passou ali na nossa programação na TV, ela vai para o YouTube. Né? Então você acessa lá o SBT Interior, ela fica lá disponível. E os programas de que dia que eles são? De segunda, quartas e sextas-feiras, né? logo após o Sandro Pires e antes ali do Jornal do SBT. Ô Rodrigo, você falava para mim que tem uma estrada que era o seu sonho, isso na rádio, que você desejava fazer o asfaltamento porque liga Barbosa a Havaiandava. Vai ser possível? Vai ser possível. Nossa, é algo que já foi licitado, né? A gente iniciou esse trabalho ainda com o prefeito Ciro, foi um grande parceiro nessa luta e nessa conquista. Tivemos alguns problemas, entraves com o projeto, que já estamos fazendo as correções que o DR tem nos exigido nesse projeto, né? Temos o compromisso do governador Tarcísio, que se comprometeu de que isso seria dado continuidade. É uma importante ligação, porque além de ligar os municípios de Barbosa a Havaiandava, nós temos os outros municípios que também utilizam, né? Fora o escoamento da cana-de-açúcar, temos usina de Ana ali próximo. Então a gente sabe que é uma vicinal muito importante para o estado de São Paulo. A gente essa semana entrega as correções do projeto. E aí, mais algumas reuniões com o superintendente do DR, Coronel Codelo, e a gente tem certeza de que eles vão presentear, né, os municípios com isso que há mais de 40, 50 anos a gente tenta conquistar. São quantos quilômetros de São estrada? 6 quilômetros de Barbosa e 10 quilômetros de Havaiandava. A gente fez o projeto, pagamos o projeto. Não foi possível antes porque os prefeitos que por lá passaram não tiveram aí nem o trabalho de mandar fazer o projeto. E aí foi algo que eu e o prefeito Ciro em Havaiandava fizemos esse trabalho, pagamos para fazer o projeto e hoje estamos aí no finalmente para tornar isso realidade. Você é um prefeito que me dizia também, né? O bom é que nós já conversamos Sim. em outra entrevista.
E você falou assim, olha, eu não sou de ficar chorando o leite derramado, porque se eu me candidatei a ser prefeito, eu sabia dos meus desafios. Então, depois entrar e ficar falando do que passou é muito ruim. É isso mesmo, né? É exatamente isso. Eu acho que a gente precisa fazer acontecer. Não dá para ficar chorando. A população sabe reconhecer e as eleições, a reeleição, ela me mostrou exatamente que a população sabe quem é quem. Tá. A Justiça Eleitoral acabou multando você por uma doação de terrenos e também os vereadores lá do primeiro mandato. Sim. O que está em recurso? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nós fizemos um projeto, ele foi feito antes do ano eleitoral, era algo que fazia parte do nosso plano de governo, que além da construção de casas, que agora nós vamos ter aí cerca de 78 unidades habitacionais que serão construídas, estamos comprando o terreno, a gente fez também a doação de terrenos. E a legislação, o STF já definiu que as áreas institucionais e algumas áreas verdes, elas podem ser objeto de doação para programas habitacionais nos municípios. E a gente fez isso em 2023, só que o sorteio aconteceu em 2024. E aí, como sempre, a oposição, que tudo para a oposição, né? Como se 60 terrenos fosse mudar o resultado da eleição, que depois todo mundo viu que foi de 2.600 votos de diferença com os outros segundo e terceiro colocado. Mas eles quiseram dizer que isso queria me fazer ser reeleito. Esqueceram que existiu todo um trabalho e não foi feito por política. Porém, a justiça, né, a denúncia, precisou apurar, no final acabou absolvendo, não teve condenação com relação aos direitos políticos, inelegibilidade, está em recurso, né? E a gente aguarda aí esse recurso também, até para que a gente também defina como vai ser o prosseguimento do projeto, porém a gente tem outros projetos habitacionais, não é isso que vai me fazer deixar de levar para a população as melhorias que têm que ser levadas. Nós estamos às vésperas de um ano eleitoral, os candidatos a deputados começam a aparecer com maior frequência. Eu fico muito preocupado com emenda, porque a emenda é algo que você tem que fazer já prevendo o seu final do projeto, porque você não sabe se ela vai voltar. Como é que você vê, você está num partido que é do PSD, hoje aqui, é claro, está indo no ar em outro dia, mas hoje aqui a gente está vendo o Eduardo Leite indo para o seu partido, que é articulado pelo Kassab, o cara que mais fez prefeito. Como é que você vê as coisas acontecendo para o ano que vem? O Kassab, ele, para mim, é um dos maiores articuladores políticos que tem, é um cara que tem uma sabedoria política, assim, que é invejável, né? Então, ele tem articulado muito bem, tem conduzido a secretaria, né, junto com o Tarcísio, de uma forma também espetacular. Vários prefeitos vieram, eu estou no PSD desde 2011, né, e a gente também aguarda qual vai ser o desenho aí. Mas a gente torce para que o PSD, para que o Kassab tome a decisão certa aí que nós vamos seguir no partido. E falar das eleições, algo que me preocupa muito é a nossa região, né? A região de Araçatuba precisa ter um deputado, nós precisamos fazer com que um nome surja, com que venha aí pessoas realmente comprometidas com a região, não só com um único município ou com um único ideal político, né? Nós somos de alguém que represente a nossa região como um todo. Nós estamos assistindo toda a movimentação. Eu vou te fazer duas perguntas, aliás, você está jogando no time do presidente do Grupo Tático, o Chaim Zayer, e ele fala, não é possível que a região de Araçatuba não faça deputados. E se nós não tivermos deputado, a nossa vida fica muito mais difícil, né? Você acredita que o Tarcísio será candidato a presidente do Brasil? Eu torço para que sim. Torço para que sim, porque eu acho que é um nome que vai conseguir nos representar muito bem. Ele conseguiu fazer aí no governo do estado uma gestão aí também que eu admiro muito. E eu acredito que como presidente também ele consiga levar o nosso país aí para um outro patamar. E sobre deputados, eu vejo aí o Dilador, que foi prefeito de Araçatuba, já se autodeclarou, não sei se já escolheu o partido, acredito que não, porque ele deixou o PSDB, né? Assim como Eduardo Leite, que inclusive tá. E o Kaique Rossi, você acredita que o Kaique Rossi vai ser candidato a deputado? Prefeito de Penápolis. Olha, são dois amigos, Dilador, super parceiro, em especial
conquista da Vicinal Barbosa vai andar, o Dilador teve uma participação muito significativa também. O Kaique também é um outro grande amigo de longa data, antes mesmo de sermos vereador, eu e ele, a gente já tinha uma amizade, foi construída ali no cursinho de OAB e tudo mais. Então é um nome também que pode representar aí muito bem a nossa região, porém não tenho aí a certeza de nenhum dos dois nomes. E o seu? O meu nome para esta eleição não, viu? Minha esposa recebeu um convite. Olha! Né? E eu acho que uma mulher representaria... Está aqui, primeira dama. Uma atuante, mulher né? Atuante, tem um trabalho na cidade formidável, então tem um convite feito para ela, mas é algo que a gente estuda também. A Edna Flor é minha prima, né? Então é um nome também que eu acho que está aí também na mídia, está correndo aí. Também não sei qual vai ser a definição, né? Mas o meu nome, talvez para 2030, a gente está na disputa aí. Ó, nós estamos gravando em uma segunda-feira e vou te revelar aqui. Eu não me lembrava se você já havia me dito sobre a Edna Flor. Ontem à noite, domingo à noite, uma pessoa, não vou revelar quem, falou assim, a Edna, eu acho que a Edna será candidata a deputada. Ela já te falou alguma coisa disso? Sim, nós tivemos uma conversa. Ela também tem um convite, né? Então, acredito que está em estudo, não é algo que ela também já bateu o martelo, mas está em estudo por ela também. Tá bom. Bom, seja lá quem for deputado ou não, a vida vai ter que seguir. A sua cidade precisa virar uma cidade, uma instância turística para vir mais recursos. Problema que nunca termina, parece que qualquer dinheiro que chega é a questão da saúde. O Kaique Rossi, ele agradece a tudo do Estado. Só que se você ter uma Santa Casa em Penápolis é uma história, você ter em Araçatuba é outra. O que é que o governo do Estado vai fazer, eu sei que isso não é um problema seu, para essa saúde que pede socorro a todo instante? Né? Eu estou falando em especial da Santa Casa de Araçatuba. De Araçatuba. Eu sou muito parceiro, várias reuniões. Quando estive presidente do Comitê do Baixo Tietê, também tentei intervir e trazer os prefeitos para essa discussão, para que se faça algo pela Santa Casa de Araçatuba. Eu costumo dizer, e já falei isso em conversas, até em reuniões com o Estado, né, quando se fala de saúde, que muito mais do que novas unidades, nós precisamos que a Santa Casa de Araçatuba tenha aí um respaldo para atender. Porque é quem nos atendeu até hoje. Então ela precisa ter aí esse respaldo do governo do Estado. Que venha novos hospitais, que venha novos AMES, mas que não esqueçamos de quem sempre nos serviu, que é a Santa Casa de Araçatuba. Você vê essa questão da vaga zero? Sim. A promotoria entra com a ação, não pode mandar a vaga zero. O município de Araçatuba vai na justiça e fala para derrubar a liminar para receber vaga zero. Mas quando você fala que é para vir paciente na vaga zero, você está dizendo que um paciente, que uma criança, vai ser atendido em um local que não tem condição adequada para atender ela. É um absurdo. Bom, nós estamos já caminhando para o nosso final. A dengue está suplantada em Barbosa? Graças a Deus. Nós, inclusive, conseguimos, há um mês atrás, a nossa secretária de saúde foi representar o município. Nós somos referência na região aí, uma reunião em Pereira Barretos, onde nós pudemos falar da nossa experiência, do quanto nós conseguimos eliminar essa gravidade, essa epidemia que tinha lá de dengue. Na questão da educação, você vê um crescimento maior das crianças com algum tipo de deficiência, a questão do autismo, onde se aumenta a demanda e os recursos não estão sendo necessários? Sim, a falta de recurso para atender, em especial, as crianças atípicas. O autismo é muito grande. Porém, Barbosa é um município pioneiro nisso também, viu? Nós conseguimos fazer o nosso núcleo de atendimento multidisciplinar para crianças autistas, para as crianças atípicas, com apoio às famílias também. Então, é um espaço ainda que nós fizemos meio improvisado, mas que já atende e a gente consegue trazer mais qualidade para essas crianças que antes todas tinham que ir fazer o tratamento em Penápolis. E a gente quer eliminar. Eu quero que em mais ou menos um ano todas as crianças atípicas estejam com tratamento dentro do meu município. Maravilha. Rodrigo, prazer te receber aqui no TH Mais Cidade, através do TH Mais SBT. Volte sempre, a gente precisa mesmo de gente jovem, de gente com coragem para ser prefeito, que eu vejo que é o cargo político mais difícil que pode ter, tá certo? Muito sucesso para você, espero que chegue logo esse desejo da estância turística e que essa prainha aí lá, Barbosa, a estância turística de Barbosa, seja cada vez melhor. Muito obrigado.
Eu quero te agradecer também, Serelepe, é um prazer, a nossa conversa na rádio foi muito produtiva e aqui não poderia ser diferente. Obrigado. Eu estou sempre à disposição, como disse, falar de Barbosa, falar da minha população, desse amor que eu tenho aí pelo povo. A política é algo que tá em mim mesmo, a boa política, né? Então, é sempre um prazer. Agradeço a todos que estão aí acompanhando com a gente. Um forte abraço a todos, em especial à população de Barbosa, o meu carinho e o compromisso de que serão 4 anos de muito sucesso, de muito progresso. Rodrigo Primantunes, prefeito de Barbosa, falou aqui no TH Mais Cidade. Muito obrigado e até o próximo programa.